Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Papos de Família. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito inspirador, que é como o jiu-jitsu, essa arte marcial, pode transformar a vida de mulheres e os benefícios que ele tem, trazendo força, autoconfiança, amizades, proteção e muita resiliência. E para isso, a gente trouxe 3 convidadas maravilhosas aqui. Uma faixa preta, que é a Renata, ela é professora de jiu-jitsu, competidora, ela inspira muitas mulheres todos os dias, então já deixa o seu like aqui, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando dessas informações, que quer saber mais sobre a arte marcial, sobre o jiu-jitsu, mas não tem para onde recorrer. Além da Rê, maravilhosa, a gente tem outra faixa marrom, a Bel. A Bel é mexicana, ela é professora também da arte suave, ela tem muitas histórias, principalmente sobre como o jiu-jitsu conecta pessoas e a importância dele na vida dela, né, quando ela chegou ao Brasil. E a Márcia, que a gente tem aqui, já merece parabéns, antes de tudo. Ela, no episódio anterior que a gente gravou, estamos aqui com resiliência novamente, ela era faixa roxa, mas ela fez a prova e hoje ela é faixa marrom também, então parabéns, Márcia. Ela tá aqui pra contar a jornada dela, porque é bem diferente, né, de todas. Ela foi levar os filhos, na verdade, na academia e acabou se matriculando. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. A gente vai abrir esse episódio ouvindo de vocês como é que essa história no jiu-jitsu começou. E aí a Rê, faixa preta, né, vamos pela hierarquia, vai contar a história dela pra gente. Oi, Sé, obrigada pelo convite. O jiu-jitsu, ele entrou na minha vida de uma forma bem... acho que bem comum, né? Uma amiga minha acabou me chamando pelo treino, né? Eu já fazia boxe na mesma academia e a aula de jiu-jitsu era na sequência. E aí eu lembro que ela comentou, vamos fazer um treino de jiu-jitsu logo em seguida, tal. E aí eu lembro que o cheiro do tatame, daquelas pessoas todas suadas, os meninos todos se agarrando no tatame, não foi nada convidativo. E eu ainda relutei bastante, eu falei, não gosto, o pessoal tudo suado, realmente, né, não é minha praia. E ela ficou insistindo, eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance pra isso. E foi muito legal, porque logo nas primeiras aulas eu já vi que eu realmente gostava e eu era capaz de fazer as técnicas, as posições. Mas eu também lembro que na época minha mãe, eu era novinha, né? Eu tinha 13 anos na época. E aí eu fazia vários esportes, né? Então eu fazia natação, tentei fazer balé uma época, fiz jazz. E aí a minha mãe, ela sempre comprava as roupas dos esportes. Então eu comprava o maiô da natação, comprava o maiô do balé. E eu fazia 2 meses e parava. E aí na época do jiu-jitsu eu falei, mãe, eu gostei, eu quero fazer jiu-jitsu. E aí ela falou, Renata, não vou comprar, um kimono é muito caro. Você não vai fazer 2 meses e parar, porque eu realmente não vou comprar, porque você vai parar, que eu tenho certeza disso. E aí eu lembro que eu fiquei uns 2 meses treinando de legging e camiseta, porque minha mãe realmente não queria comprar o kimono pra eu poder treinar. E aí depois que ela viu que eu realmente gostei do esporte, que eu ia continuar treinando, que ela falou, não, tudo bem, agora a gente vai ter que comprar um kimono. Depois de 2 meses? Depois de 2 meses. Treinei de legging e camiseta, todos os treinos, ficava contando os dias pra treinar, até que ela cedeu e me deu um kimono. Maravilhoso. Bel, e você, sair do México, como é que você veio parar no Brasil e no jiu-jitsu? Maria. Obrigada, Sé, pelo convite, primeiramente. Meninas, obrigada. Então, minha história é um pouco louca, mas porém muito emocionante. Eu saí do México em 2016, cheguei aqui, me lembro muito bem, um dia 6 de maio de 2016. E em questões de... mudei completamente minha vida, minha família está toda lá. Sempre me emociono quando falo disso. Não tem como não. Repito 1000 vezes a história, 1000 vezes eu choro. E eu estando aqui, sem amigos, principalmente, sem minha base, né? Só meu marido e eu. Comecei a procurar alguma atividade que me fizesse eu distrair a cabeça, a mente. E me lembro muito que comecei a procurar porque eu estava assistindo uma novela que se chama A Força do Querer, com Paulo Oliveira. E ela fazia artes marciais. Falei, nossa, que interessante. Será que tem? Procurei saber 1000 opções em Google. Aí saí na rua, porque sabiam que rua estavam as academias. Fui caminhando, aí na frente estava uma menina com umas luvas penduradas aqui. Falei, é ela que eu vou seguir. Aí fui seguindo ela.
como psicópata mesmo. Aí ele entrou, abriu uma porta, entrei atrás dele. Quando cheguei na recepção, vi que tinha vários... tinha um octágono, tinha vários sacos de boxe. Falei, é aqui. Aí perguntei, a menina não me entendeu absolutamente nada. Nada. Aí eu falei, português? Nada. Eu tava com meu telefone, o Google Salvador, e foi tudo. Ali, falou, nossa, de onde você... eu falei, a única foi do México. Aí falou, peraí, que temos uma mexicana aqui também que tem com a gente. Falei, nossa, é Deus. Aí saiu a minha que se chama Ana Maria, atualmente faixa preta também. E ela me convidou, mas falei, não, faz boxe, faz uma aula de jiu-jitsu. Não quero, mas faz. Falei, não, gente, não vai dar. Olha eu era muito mais pesada do que agora. Aí fiz, ela conseguiu um kimono, me lembro muito bem, era a parte de baixo azul, a parte de cima branca, todo suado, um cheiro assim, muito esquisito, mas depois eu me apaixonei. Fiz minha primeira aula e nunca mais larguei. Aí depois a gente mudou de academia e me encontrei com um cara incrível, o Márcio Oliveira, meu primeiro professor de jiu-jitsu, que eu sempre falava que era meu irmão. Atualmente ele está nos Estados Unidos. Não acreditem esse chorinho, não. Não acreditem, não. Baixe a gente no tatame. Saudades de você, mestre. E continua me acompanhando. E uma das coisas que eu me apaixonei pelo jiu-jitsu foi pelo cheiro do tatame. Eu achei que... Você chega na academia e sente esse cheiro e eu falo, cheguei. Não. É isso. Desculpe, assim, a gripa se me diz. Márcia, e você, como é que foi essa entrada aí no jiu-jitsu e essa trajetória, né, maravilhosa? Obrigada pelo convite, meu Ibel, Renata. Parabéns! Não, obrigada. Minha filha gostava de fazer judô e fazia taekwondo, mas era muita bagunça na escola e eu resolvi procurar uma escola de artes marciais, já que ela fazia judô e taekwondo. E eu coloquei no Google artes marciais e caí no jiu-jitsu na Allianz, que era perto da minha casa. E eu não sabia muito minha diferença, não entendia muito de luta. Só sabia que era com kimono. E eu disse, então tá, vamos lá. Ela fez uma aula experimental, gostou e começou a fazer. E a família falou, você tá louca? Jiu-jitsu não é pra menina. Você tá maluca, não é? E eu fiquei sem entender. Resolvi fazer uma aula experimental pra ver por que não era pra menina. E judô e taekwondo era, não tinha problema nenhum. E gostei. E comecei a fazer. Esse mês completa 3 anos que ela começou. Outubro completam 3 anos que eu comecei. E aí depois meu filho começou. E agora nós 3 a gente faz. Todo mundo viciado. Vamos lá. Aproveitando essa fala, cada um vai ter a sua própria experiência. Então a gente tá vendo aqui como pode ser diverso isso. Mas a Márcia, a Bel, todas essas fofas aqui super femininas, elas vão muito além, né? Aí a Renata, então, nem comento que é a super professora. Mas a Márcia entrou para acompanhar a filha e o filho, né? Para ficar mais próxima. E, de repente, ela gostou, ficou. E aí, gente, a gente tá olhando para uma campeã brasileira de jiu-jitsu. E aí, Márcia, conta pra gente como é que foi de mãe que leva os filhos dessa transição para campeã brasileira. Então, ela tem 3 anos de atividade, a gente entrou praticamente junto. Eu ainda tô na faixa azul, muito feliz. Cada um tem o seu tempo, então é importante falar isso. Tem as suas limitações, as suas outras atividades. Mas ela já é faixa marrom, então daqui a pouco ela é faixa preta, mas ela não é só uma faixa marrom. Isso é bem legal falar, aproveitando essa maravilhosa, porque a trajetória de cada um é única. Então, às vezes, independente do jiu-jitsu na vida, a gente tem uma trajetória mais rápida. E quem tá de fora não sabe o quanto isso gera de comprometimento, quanto ela treina mais, às vezes, de 2 vezes por dia. Então, assim, ela provou isso num campeonato muito difícil, que todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu não é brincadeira. Só de se inscrever já foi uma vitória. Então, de ser campeã, não tem nem palavras, é uma admiração máxima, assim, pela trajetória dessas mulheres maravilhosas. E mostra exatamente isso que a gente tá aqui propondo, né? O quanto isso transforma a vida. Mas conta isso aí, de mãe que leva o filho pra campeã brasileira na faixa roxa. Em 3 anos, 2 anos. Então, eu comecei para acompanhar minha filha. Depois eu percebi que era bom pro meu filho, que é mais velho. Hoje ele tá com 17. E meus filhos realmente gostaram muito. E eles começaram a treinar todos os dias. Eles são competitivos, eles gostam de competir, eles gostam de levar a sério. E começaram a me puxar. A primeira a competir foi minha filha, depois meu filho.
E aí eles começaram, tem que competir, mãe. E eu realmente comecei a treinar muito. Eu gosto de treinar de manhã e treinar à noite para treinar com meu filho. Ele já treina comigo, ele bate em mim. Com 17 anos, ele é faixa azul hoje em dia, mas ele é muito mais forte que eu. Então a alegria dele é realmente bater em mim. E aí começaram a cobrar, tem que competir, vamos enfrentar o medo. E eu não sou competitiva, eu não ligo muito para essas coisas. Mas até que um dia, aí fui, né, competi e deu certo. Só um adendo, eu lembro que teve umas semanas antes do Campeonato Brasileiro, a gente se encontrou no banheiro. E aí ela até falava assim no banheiro: ai, gente, desistir também é ser corajoso, né? Falar não também é ser forte, né? Aí eu falava: você para com isso, mulher, você vai lutar lá e você vai ganhar esse campeonato. E aí trouxe a medalha pra casa, lutou super bem, foi incrível. É muito legal, porque lá a gente tá num ambiente que tá todo mundo ali puxando pra cima, entendeu? E querendo ou não, o ambiente influencia muito. Eu jamais teria me inscrito, jamais teria ido. Mas é todo mundo ali colocando pra cima, né? Respeita seu processo, mas tá todo mundo vendo o melhor de você. Coisa que nem você vê, entendeu? Tá todo mundo vendo o melhor de você e puxando. Inclusive nos treinos, quando a gente ficou sabendo que ele ia competir, que dá uns nervos, né? A gente falava: e você já sabe o que você vai fazer? Qual é a sua estratégia? Ela falava: é isso, eu vou puxar na guarda e vou finalizar no triângulo, porque ele é sensacional no triângulo. Ela te pega no triângulo, só sai daí, ó, batendo. Então vamos treinar. Ajustando o triângulo, fazendo coisas. Ela foi lá, fez as duas lutas do mesmo jeito, ganhou o brasileiro. Foi exatamente do jeito que você falou? Exatamente do mesmo jeito ele reparou. Exatamente. Tem a questão mental de treino desse taraktarou e da egrégora, né? Do ambiente. É um ambiente, mas são as pessoas ali falando e fazendo você acreditar, tirando o melhor de você mesmo. Às vezes você não tá vendo. E as pessoas falando ali, puxando e encorajando. Isso é muito legal, porque o resultado fala por si, né? Então, assim, a mulher se cobra muito, eu acredito, até mais do que o homem, principalmente tem um filtro de não se jogar, sei lá, por receio de não corresponder à expectativa, ou de depois ter que lidar com a frustração. E tudo isso, o jiu-jitsu mexe na vida, né? Na personalidade, tipo, de ultrapassar essa síndrome de impostora. E o resultado vem, gente, porque a pessoa treina, ela tá lá todo dia, é inquestionável, não é uma faixa marrom qualquer, ela é campeã brasileira. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele não mente, né? Então, quanto mais você treina, quanto mais você se dedica, quanto mais você vivencia aquilo ali, seja no treino, seja na competição, é onde você vai tirar proveito disso tudo. Então, se você treina duro, faz dieta, tudo certinho, chega no campeonato, não tem como dar errado, sabe? Então, jiu-jitsu não mente. Se você é disciplinado, se você treina, se você se dedica, o resultado vai ser positivo. Seja no campeonato, seja na vida pessoal, seja na vida do treino ali, seja em todas as áreas. Mas eu acho muito incrível isso, por exemplo, meus filhos. Minha filha vai fazer 12, meu filho tem 17. Eles aprenderam isso pra vida no jiu-jitsu. Treinar todo dia, fica bom. Você colhe o que você planta. Exatamente, fica bom. Funcionário mostra isso. Parou de treinar, seja o que for, você vai ficando ruim. É muito engraçado que quando eu dou as aulas dos iniciantes, das meninas que estão chegando na academia, muitas delas vêm atordoada do serviço, fica lembrando que tem que entregar prazo, tem que conversar com o chefe, brigou com o marido. E aí quando elas entram no tatame, parece que esquece tudo, né? E aí, quando a gente sai do tatame, eu perguntei: aí, o que você sentiu na aula? Ela falou: gostei muito porque eu só pensei nisso aqui. Eu só tava focada na técnica, eu só tava focada na ação. Exatamente. Porque se você pensa: meu chefe, eu tenho que enviar e-mail, você leva um estrangulamento, você leva uma chave de braço. Então eu acho que o jiu-jitsu é muito, muito bom também nessa parte de te puxar pra esse momento, pro presente. Exatamente, pro presente. Se eu não prestar atenção no que tá acontecendo aqui, o meu amiguinho vai me estrangular, ele vai me dar uma chave de braço. Então te traz pra vivenciar o presente, sabe? Bel, quer complementar alguma coisa? Exatamente o que elas falam. Acho que a gente ter que pensar em lidar com nosso próprio ego ferido, é o que muitas vezes nos faz não nos inscrever num campeonato. Mas a gente deveria se colocar nessa parte de vulnerabilidade. O nosso professor Dimitri Souza sempre fala para mim assim: Bel, eu tenho mais fé em você que você mesmo. E, inclusive, eu acredito que em todos nós, né? Mas é um medo que tipo, chega a
dar um tucutu aqui no coração só de ir lá e te inscrever. Então, quem já se inscreveu, quem já compete, toda a minha admiração, porque só se inscrever já é tipo Uma vitória. uma vitória. Sair da zona de conforto. Exatamente. E a gente tá falando do nosso professor atual, né? Que é o Dmitry Souza. Tem vários alianças, só tem gente maravilhosa. Mas falando desse ambiente, de tudo que a gente aprendeu, o Jimmy também vai participar aqui com a gente de um podcast falando da trajetória dele e de questões para a família mesmo, como o jiu-jitsu tem esse benefício e essa união ali para isso. Mas, Rê, falando, a Márcia falou da trajetória dela, de campeã. Eu lembro que você mencionou que a academia, né, que a gente treina por acaso, é simplesmente a melhor e mais preparada para campeonato. Então, esse ambiente também é muito bom, de pessoas altamente qualificadas. Então, fala pra gente como você começou a sua vida a ponto de chegar a ser professora de jiu-jitsu e seguir nessa profissão mesmo. Na verdade, eu sou formada em veterinária, né? Então, eu comecei o jiu-jitsu bem novinha, com 13 anos. E eu sempre conciliava os estudos com o jiu-jitsu. Então, eu ia pra escola, à noite eu ia pro jiu-jitsu. Ficava estudando para as provas, mas ao mesmo tempo ia para os campeonatos competir. E eu lembro que era uma época muito dividida da minha vida, né? E aí, quando eu me formei, quando eu terminei a escola, eu pedi para minha mãe uns 2 anos só para eu competir, porque eu queria ser atleta. Com quantos anos? Eu tinha 17 para 18. Aproveitando, Márcia, com quantos anos você entrou? 43. Viu, gente? Ó, não tem idade. 13, 43. Eu nem comento quantos anos eu entrei. Não tem idade, exatamente. Então, E aí, eu lembro que eu pedi pra minha mãe. Falei, mãe, deixa eu ficar uns 2 anos só competindo, porque eu gosto. Eu quero ver onde o jiu-jitsu vai me levar. Eu treino muito e tal. Já tinha alguns títulos, então já tinha sido campeã brasileira, já tinha sido campeã paulista. Falei, cara, deixa eu tentar. E aí, eu lembro que a minha mãe virou pra mim e ela falou assim, Renata, primeiro você me dá um diploma, depois você decide o que você quer da sua vida. Se você quiser virar atleta, você vive. Se você quiser viver da veterinária, você vive também. E aí eu lembro que entrei na faculdade, né? E, enfim, a veterinária é uma parte muito especial da minha vida. Não tenho nem explicações, sou apaixonada pelos animais. Faria tudo de novo. Mas chegou uma época que eu comecei a ver que realmente a minha vida estava me trazendo de volta para o jiu-jitsu. Meu marido é atleta profissional, é professor da Aliança, então todos os nossos ciclos sociais, todos os nossos finais de semana, todas as nossas reuniões, era tudo em volta do jiu-jitsu. Eu consegui trabalhar um tempo com a veterinária, mas quando a gente foi morar nos Estados Unidos justamente pelo jiu-jitsu, eu vi que a minha vida estava pendendo para o jiu-jitsu, sabe? E aí eu não acreditei, eu falei, não é possível, eu me esforcei tanto, sabe? E aí depois eu falei, eu nunca tinha me visto professora, porque eu era atleta, eu gostava de treinar, eu gostava de ficar suada, sair na mão com as meninas, tudo. E eu falava assim, não é possível que eu vou ser professora, eu não tenho jeito pra ficar cuidando dos alunos e tal. E aí me pediram pra dar uma aula. E aí a hora que eu vi a aula que eu dei, que eu consegui explicar as posições do meu modo de ver, do meu modo de ensinar ali. Eu vi as alunas entendendo, as alunas conseguindo fazer as movimentações. E eu falei assim, cara, isso aqui é demais. É demais. E hoje eu consigo ver que eu me encontrei muito, muito na minha atual profissão. O jiu-jitsu só tem trazido coisas boas pra mim, tanto do meu lado pessoal quanto do meu lado profissional. Isso sempre foi assim. Mas o fato de eu ver a evolução de cada aluna, o carinho de cada aluna e como elas se mostram capazes de fazer as posições de não só técnica, mas pessoal, como que elas se sentem melhores, seguras, autoconfiantes, como elas começam a emagrecer, às vezes elas entram só pra fazer um esporte, sair da zona de conforto. Tem sido incrível, tem sido recompensador demais, todos esses anos. Você falou 3 coisas maravilhosas que eu vou passar a bola pra Bel, mas uma é essa questão mesmo de se ver ali, né, e de passar o que você aprendeu do seu jeito com a sua experiência. Então a gente estava falando muito sobre isso. E a experiência mostra, né? Ensinar também é uma forma de aprender e ver o resultado disso é muito estimulante. Pra ver, eu tenho esse dom, os alunos conseguem entender e sair da competição, que não quer dizer que saiu, e também os bichinhos em breve vão ter, talvez, no futuro aí. Os meus pra cuidar. Exatamente. E além da egrégora e dessa força e desse ensinamento, que acaba sendo também uma fonte, assim, de retroaprendizagem, né? E a Bel também, né? Bel, a gente quer ouvir 3 coisas de você. Primeiro, a egrégora mesmo, o ambiente, o acolhimento.
A Rê dá aula na Aliança Vila Olímpia. No fim, a gente vai botar aqui, mas pra vocês saberem que ela é maravilhosa e dá aula também pra mulheres, e ela particular. E a Bel dá aula pra criança, na Riboc. Exatamente. Então conta pra gente como essa pessoa, que é advogada, que eu sei, veio do México, começou a fazer jiu-jitsu, você já falou, mas de começar a ser simplesmente uma praticante, você passou a professora, a também ter uma renda disso e ter esse acolhimento, né? Você aprendeu a falar português, a gente tem um ambiente muito acolhedor, e fala a sua experiência em relação a isso como uma pessoa que veio de outro país, mas já é brasileira, paulistana, né? O meu marido fala isso, você é mais paulistana do que eu. Sim. Eu sou brasileiro, né? Por causa disso estou aqui. Então, eu comecei jiu-jitsu com 33 para 34 anos. E sempre, inclusive, uma vez comentei para a Rê no banheiro, eu queria ter conhecido jiu-jitsu antes. Eu fico até às vezes triste, porque isso me dá uma raiva, tipo, não ter conhecido ele antes, porque é tão bom. E a Rê falou, ainda bem que chegou, né? Verdade. Sim. Ainda bem que chegou, porque poderia não ter chegado, porque no México tem mais boxe, tem mais outras coisas que não tem, judo, taekwondo, mas não tem nada a ver com jiu-jitsu. Então, para mim foi tipo uma pessoa antes do jiu-jitsu, uma pessoa depois. Nos meus sonhos mais loucos, assim, viagens na maionese, como falam vocês, teria imaginado que estou vivendo hoje através do jiu-jitsu. Eu atualmente dou aulas para adolescentes entre 9 e 15 anos na Riboc Sport Club, que já é uma instituição muito bem falada, muito reconhecida aqui no Brasil, em São Paulo. E para mim, quando recebi o convite, eu falei, peraí, por que eu? E a pessoa que me indicou, por que você não? Eu vejo você direto com as meninas, sempre ensinando alguma coisa. Perfeito. E todo mundo sempre me pergunta, Bel, você, antes de começar a dar aula, por que você não dá aulas? E eu, não. Porque o jeito com que eu explico para elas, às vezes, as posições que elas não entendem, eu tenho uma capacidade de retenção muito boa. Porque eu dançava no México, eu era bailarina de sapateado folclórico. Desde meus 6 anos até os 28, 29, quando casei. Por isso que tenho força nas pernas. Todo mundo pergunta, você tem muita força nas pernas? Por causa disso, eu acho. Então, eu desenvolvi uma capacidade de lembrar das posições muito, muito forte. E me lembro de muitas do meu professor Sacra, das primeiras, a faixa branca, continuou fazendo. Então, para mim, eu sou advogada criminal e agora me vendo tendo uma renda do jiu-jitsu, para mim é um sonho, porque nunca me imaginei que o jiu-jitsu me permitisse viver o que estou vivendo hoje. E às vezes eu conto para as minhas amigas que são advogadas lá no México, o quê? Você faz o quê? Falei, e falando em competições, estou indo para o Mundial agora, né, nas Vegas. Eu estou morrendo de medo, estou morrendo, já me tremendo toda, mas eu vou lá. Vamos ver como que sai. Mas para mim tem sido um sonho. Se eu pudesse descrever uma palavra assim, tipo, um sonho. Em todo sentido, porque o jiu-jitsu tem essa parte tão bonita, sempre falo, né? De conseguir se adaptar a todos os biotipos de corpos. Eu, por exemplo, Idades. Hoje, atualmente, eu tenho 42 anos, tenho 9 anos praticando o arte suave. Todos os dias. Firme e forte, de manhã, de tarde, na hora que tiver treino, eu ia. Agora, um pouquinho menos por causa do trabalho e isso, mas se eu pudesse fazer uma coisa só hoje, é só fazer jiu-jitsu. Tipo, se alguém... Nesse nível, tipo, bailarina, advogada, jiu-jitsu. É isso para mim. Estamos tipo, quebrando paradigmas aqui. Totalmente. Vocês três falaram, cada uma, né, numa forma de dar e outras de receber também, por enquanto é o meu caso, eu recebo muito. O jiu-jitsu, e principalmente feminino, tem uma palavra que define bem, que é generosidade. Então, a Bel, a Renata falaram isso, a Márcia também, como treino, né? Vamos treinar, você vai competir, então deixa eu te ajudar. Então, é uma coisa muito constante no tatame. E a gente sabe que mulheres, né, valores, assim, femininos, esse é um
muito forte, muito reconhecido até judicialmente. Tem hoje, a gente fala da economia do cuidado, e aproveitando que a gente está no mês, né, de uma campanha muito bonita, chamada Agosto Lilás, que é de prevenção e combate à violência contra a mulher, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, como o jiu-jitsu melhorou ou transformou a vida de vocês nesse sentido, como mulheres. Que paradigmas que quebrou? O que vocês acham que antes vocês pensavam de um jeito, agiam de um jeito e hoje não? Cada experiência, como que isso é especificamente nesse tema? Mulheres, olha o que o jiu-jitsu faz pela gente, um antes e um depois, assim, conciso. Pode ir. Campeã brasileira, faixa marrom brasileira. Não, eu acho que o jiu-jitsu, para além da questão da defesa pessoal em si, que trabalha muito isso, eu acho que o jiu-jitsu ele traz muita confiança, no sentido da gente aprender a lidar com pressão, a trabalhar o desenvolvimento pessoal, assim, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, você aprende na prática a lidar com pressão, a gente está sempre em posição de amarraço, de contato físico, físico mesmo, e você vai aprendendo a lidar com essas situações, então eu acho que isso fortalece a gente diz, nossa, eu sou capaz, a começar o próprio treino, a gente vence um preconceito e você, aos poucos, vocês vão ver, eu sou capaz de suportar isso, eu sou capaz de sair dessa situação, então você vai ficando mais forte, mais casca grossa. Tem a questão das meninas, que a gente vai criando ali uma rede de pessoas iguais, semelhantes, que vai se fortalecendo. Com os mesmos valores. Com os mesmos valores. E eu achei que mudou muito na minha vida, assim, deu uma virada de chave. A gente falou da outra vez que a gente veio aqui da Carol, logo que eu comecei a treinar, a Carol, uma amiga nossa que é faixa preta, hoje está na França, ela olhou pra mim, eu lembro que era faixa branca, eu tava empurrando assim, a Carol, ela disse, Márcia, isso aqui é a luta, você não vai ter força pra me empurrar, você tem que me puxar pra poder me dominar e me finalizar, você não vai conseguir. Entendeu? E eu levei isso pra minha vida. Nossa, eu tinha um problema pra resolver e eu tava só afastando, querendo fugir. Você tem que trazer e dominar aquilo dali pra poder lidar com aquilo. Aquilo eu levei pra minha vida e deu uma mudada. Então a Márcia anterior adiava a solução do problema? Ou... É o meu que fugia e aquele problema ficava me perseguindo. Eu fugia e o problema me perseguia. E aí na hora que eu trouxe pra perto, Sim. fui controlando e fui aprendendo a lidar, usando a técnica, menos força. Vamos aqui ver qual é a técnica que tem, vamos entender. E a Rê, antes e depois do jiu-jitsu? Nossa, é que eu era tão novinha. Mas eu acho que isso de você pensar você se sentir confortável em situações de desconforto. Eu tenho duas histórias bem legais, assim, que não é nem minha, do meu marido, mas que eu acho que aborda muito essa questão do jiu-jitsu na nossa vida. Que ele tinha um aluno que, no final de uma aula, assim, uma aula de intermediário, o aluno já era faixa azul, ele chegou no cantinho, assim, chorando, e agradeceu meu marido, né? Meu marido, professor dele, falou, nossa, mas o que aconteceu? Foi uma aula ali tranquila, uma aula de boa. E aí ele falou assim, mestre, queria te falar que hoje eu parei com o meu último remédio. Parece que ele tomava antidepressivo, tomava muito remédio forte ali pra lidar com a situação da depressão, a situação psicológica. E graças ao jiu-jitsu, ao apoio, à disciplina, enfim, você tá ali todos os dias. E querendo ou não, às vezes a pessoa nem sabe que tá ali te fazendo um bem, mas só de um fato de você estar no tatame, trocando experiência, trocando suor com a pessoa ali no meio do treino, isso já traz você pra um ambiente muito acolhedor, né? E aí eu lembro que meu marido até chora contando essa história, porque é bem emocionante, né? Você fala, cara, eu aqui só fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, consegui fazer com que um dos alunos parasse de tomar antidepressivo, ansiolítico. Então você fala, cara, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal muito grande, sabe? E de saúde mental. E de saúde mental, exatamente. E uma outra foi uma aluna minha, umas 3 semanas atrás. Eu dei a primeira aula pra ela, né? E aí a gente conversando ali, primeiro conhecendo ela também me conhecendo. Eu perguntei, né, o que motivou trazer ela, onde que ela encontrou a gente, tudo.
E ela me falou que já fazia muitos anos que ela queria fazer jiu-jitsu, que ela tinha esse interesse de fazer a defesa pessoal, de começar um esporte novo, que o jiu-jitsu, ela sempre ouvia falar. Porém, ela teve um marido, casou, aí depois engravidou, aí depois teve a nenê. E ela falou, professora, eu cansei de deixar o meu corpo, os meus desejos todos para depois. Todo mundo lá em casa veio antes de mim. Então veio meu marido, a minha filha nasceu, eu ficava só refém da minha filha. Ela falou, não, agora eu quero ter esse momento para mim. Para lembrar que eu sou mulher, que eu sou capaz e que eu preciso estar bem para deixar os outros lá em casa bem. Então hoje ela tem o horário dela certinho, que ela vem, ela cuida dela, pra hora que ela chegar em casa ela cuidar dos familiares, sabe? Então a gente consegue ver vários aditivos muito bons pra demonstrar o jiu-jitsu na vida das pessoas, sabe? Sim. Isso é a pontinha do iceberg, porque a gente pode passar horas aqui falando sobre as vantagens do jiu-jitsu na nossa vida. Sim. Bel, sua vez. Exatamente, como as meninas falam, a gente treina o corpo, mas além do corpo, acho que mais a mente e o coração, a respiração de te ver em uma situação de perigo, onde alguém te está enforcando e você ter a capacidade de ter essa calma e respirar e falar, não vai acontecer nada porque sei me defender. Essa segurança que te passa o jiu-jitsu, acredito que em nenhum outro esporte, eu não sei se tenho, se estou errada, me corrijam, mas é um negócio tão forte, tão intenso, que você acaba levando para todas as áreas da sua vida. Esse negócio de você vai brigar com alguém para respirar calma, você escolhe as brigas que você quer lutar. Ter esse controle emocional de tá tudo bem, ok, o sol é verde. É verde. A gente se vê amanhã, sabe? Esse autocontrole que o jiu-jitsu trouxe para mim é impressionante. Eu estou sozinha aqui, né, com meu marido. Então, o senso de pertencimento em algum lugar que você pode chamar também para família. Deixa eu pegar. Família é impressionante como eu me sinto bem nesse lugar. Sempre falo que é meu lugar feliz. Porque estão meus melhores amigos hoje são jiu-jiteiros, todo mundo. Sim. Todo mundo jiu-jiteiro, meus amigos, irmandade, exatamente. Sim. É a resiliência, né? Você amanhã e no outro dia você vai lá de novo. Da fala de vocês, tem duas coisas que chamam a atenção e muita gente, eu acho, acredita, né, que tá aqui vendo esse episódio exatamente por isso. Então, a Rê falou de defesa pessoal. E a gente tá nesse mês aí, no Agosto Lilás, e além disso tem realmente um número absurdo de violência doméstica em casa e violência contra a mulher. Então o jiu-jitsu nesse sentido, e de relatos também que eu tive a oportunidade como aluna de presenciar numa aula até que era de yoga e jiu-jitsu, então ela tinha esse papel ali de fazer reflexões sobre exatamente o que o jiu-jitsu representa na sua vida, né? Então eu ouvi de uma aluna lá que é faixa roxa, que é igual a mim, vai quando dá, que ela teve um episódio de uma perseguição, então que por saber a técnica ela conseguiu se livrar, então ela tá bem. E a outra coisa de autoconhecimento e de resiliência também, né? Em casa, uma violência doméstica, é possível identificar um comportamento que foge do padrão. E a Márcia falou aqui exatamente do que a Carol falou, e a Carol falou isso pra gente em duas oportunidades. Uma muito importante, que é vai, então você vai ver essa melhora, não deixa de ir, com todas as dificuldades do treino. A gente faixa branca não tem a menor ideia do que tá acontecendo, aquele pessoal lá se agarrando, mas isso vai ficando claro, então vai esclarecendo também alguma parte do cérebro que mostra isso, né? Como identificar situações que fogem do normal. E essa tranquilidade que tinham, às vezes, notícias, episódios de agressão, de violência. E aí eu, faixa branca, lógico, né? Só faixa branca pra falar uma coisa dessa. Tava conversando com a Carol e falei, nossa, agora eu estou fazendo jiu-jitsu. Se acontece isso comigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela com uma calma, olhou pra mim e falou, não, Célia, você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer é sair correndo. Você só tem que… Exatamente. Ela, você não vai fazer nada além disso. Então, assim, isso é muito importante. Porque é contraintuitivo no treino. E também na atitude, né? É muito perigoso. Então a gente tá, assim, num momento disso. Eu dei uma aula uma vez, foi no Dia das Mulheres, só para mulheres que realmente não faziam jiu-jitsu.
Então a gente estava introduzindo elas ali na defesa pessoal. Inclusive não tinha a parte de solo mesmo, tinha só defesa pessoal. Então defesa do tapa, defesa do soco, defesa do chute, todas essas partes lá bem maçantes mesmo da defesa. E eu lembro que terminou a aula, as meninas falaram assim: agora então eu posso sair na balada e brigar com o primeiro homem que eu ver na rua. Aí eu falei assim: não, pelo amor de Deus. Eu falei: galera, olha, vocês vão se defender, vocês vão se desvencilhar do agressor e vocês vão sair correndo. Vocês vão pedir ajuda, vocês vão gritar, vocês vão ligar pra polícia. Eu falei: eu não quero que vocês entrem em luta corpo a corpo com um homem, com o dobro do peso de vocês. Eu falei: vai embora. Eu falei: se defenda, desvencilhe do agressor e sai correndo, vai embora. É se antecipar, identificar de novo. Não entrar no elevador. A Kira Grace tem esse trabalho também maravilhoso sobre defesa pessoal para mulheres. Sigam o canal dela, é muito importante. Toda mulher tem que ter esse conhecimento. Então, vídeos, assistam, vejam como a defesa pessoal pode ajudar a sair dessas situações e não se colocar também, né? Se antecipar. Exatamente, se antecipar. É muito importante essa parte que também traz o jiu-jitsu e a defesa pessoal, se antecipar ao problema. Se você está vendo que o cara está agressivo, não incita ele a ficar mais agressivo, não provoca ele. Sai, olha para o lado, sai, não entra numa rua escura. Toda essa parte, a gente parece louco na rua. Eu vou caminhando e sinto que alguém vem atrás de mim, eu nem viro, já cruzo, entro numa loja, não dou pé a que aconteça alguma... O jiu-jitsu, ele cria essa memória muscular na gente. Não é só a luta contato. A gente consegue, pela linguagem corporal, saber como cair. Se a pessoa tá sendo agressiva, se a pessoa não tá. E não sei se é ali a hora do tatame, se a gente troca muita energia ali, né? De dominância ali dentro do tatame, mas eu acho que a gente consegue identificar pela linguagem corporal quando a conversa tá passando do ponto. E isso que eu falei de aprender a cair é muito verdade. Eu tava de meia em casa e aí o meu marido tocando a campainha, eu saí correndo, logicamente, eu tomei uns tabacos. Mas eu levantei linda e plena, abri a porta sem uma dor, sem nada. Eu falei: gente, eu fiz a queda certa. Então é uma memória, né, dos treinos, aprende a cair. E é ato reflexo também, não foi assim: eu vou cair assim. Nem eu reflexo. Exatamente. Eu tenho uma história que nos contou nosso professor Dimitri Souza, exatamente uma senhora com um bebê na praça comercial. Aqui ela caiu em cima do bebê. E ele estava ensinando a queda, né, para a gente saber cair caso aconteça com a gente. E nessa mesma semana eu vi uma senhora cair no shopping do mesmo jeito que ele falou. Falei: como é importante saber cair, até saber cair. Com certeza. Ou seja, mil inutilidades. Exatamente. Pra vida. E Márcia, voltando a essa questão feminina, né, e pegando a sua experiência que entrou por causa dos filhos, que recado você deixa para as mães? E a Renata contou também que tem uma que adiou essa entrada no jiu-jitsu por conta de afazeres da vida mesmo, do casamento, filho, responsabilidade. Mas você é essa pessoa que estava lá com os filhos, que entrou. Você acha que o jiu-jitsu acolhe as mães? Acho que acolhe. Lá na Anis, por exemplo, eles criaram uma turma no horário do treino das crianças, que está cada vez mais lotada. Mais pais do que mães, é verdade. Meninas vêm fazer jiu-jitsu. Então mães vão treinar, que é muito gostoso. E ajuda as crianças a engajarem mais no esporte. E é bom para vocês também. Eu acho que eu tive muita sorte de acompanhar meus filhos, assim, de embarcar na onda deles, e só me trouxe benefícios, sabe? Assim, porque às vezes elas falam: você faz tudo pelos seus filhos, eu faço. E foi muito bom, graças a Deus, entendeu? Graças a Deus que eu fiz e tô aqui. Mas eu acho que acolhe, sim. Eu acho que tá tendo um trabalho muito bom de disseminação do jiu-jitsu para mulheres, para as mães e para as crianças. Tá crescendo muito. Entendeu? Eu acho que ainda existe um pouco de preconceito das mulheres. Porque tem muito suor, porque é muito... Eu acho que tá mudando isso, mas ainda existe um pouco de resistência. Eu converso muito com as mães lá enquanto eu fico esperando minha filha treinar. E elas me perguntam muito: mas você treina com os homens? Eu digo: mas tem sempre mulher, você só treina com quem quiser. Mas o suor, eu falo: mas se a gente não enfrentar o suor, a gente não suportar o suor, a gente vai suportar o quê? Exatamente. Não, e é cheirosinho, gente. Até tatame também é tãozinho. Tem sempre gente, você vai treinar comigo, vai ter sempre menina pra treinar, entendeu?
Não, mas se eles... Tipo assim, falei que estão criando turma feminina também, e marcam aula experimental, Tem aula tentando puxar aula particular para quem não tem desculpa, né? tem um pouco de preconceito, mas tá aumentando. Tá melhorando. A gente tenta puxar, tem a turma lá. Infelizmente, né, por dois lados, infelizmente tá crescendo muito por conta da exposição da agressão à mulher que tá tendo hoje em dia, né? Então, tá precisando acontecer essas agressões pra disseminar o jiu-jitsu, não deveria ser dessa forma. Tem uma consciência e uma procura. Entendeu? Mas existe muito acolhimento, realmente. Sim, O com que certeza. existe ainda é um pouco de preconceito. A Bel que diga, né? o que diga, meu Outros países. Não, se não fosse meu professor, o Márcio Osaka, que eu falo de carinho pra ele, eu teria desistido. Porque eu achava que não era pra mim, porque eu tava velha, porque eu era um pouco mais gordinha. Tinha horas que me cansava muito. E ele insistia. Ele falava, você vai pra essa casa e vou te pego desgrenhado e trago pro tatame. Era desse jeito. E se não fosse ele, não estaria aqui hoje vivendo o que estou vivendo. Sim, tem uma preocupação sim de autocuidado, de acolhimento, isso é visível e é o resultado, tanto que a gente tá lá, né, agora e continua e vê crescer o número de mulheres interessadas. Então, aproveitando os benefícios do jiu-jitsu que cada uma falou, em relação ao autocontrole, autoconhecimento, a defesa pessoal, o que vocês podem falar, assim, da experiência de vocês que fica de recado, né, para as mulheres. Não esperem nenhum motivo específico, mas além do cheiro, que também é uma forma de resiliência. E aqui a gente pode, inclusive, fazer um adendo para a gente, né, que está aqui. Às vezes as coisas saem do controle, a gente imagina, faz um plano, e é raro, mas acontece muito, né? Então essa gravação a gente já teve aqui. Tipo, tá aqui de novo, vocês foram super maravilhosas, mas o jiu-jitsu mostra que, assim, temos um problema. E aí eu gostaria que vocês também falassem um pouco sobre isso. O problema tá ali. A gente não precisa arrumar dois, né? Reclamar. Acontece, imprevisto acontece na vida, no tatame, fora dele, no trabalho, no casamento, com os filhos. Mas a gente tem que realmente focar no problema, resolver o problema e fazer o melhor para que ele acabe, se resolva. Então, assim, agradeço imensamente a todo mundo que tá aqui. Afonso, obrigada pelo seu tempo. Meninas, muito obrigada mesmo. Mas é uma prova, exatamente, né? Eu não esperava ter esse feedback de vocês da forma que foi. Tipo, lógico, vamos, todo mundo tem seus compromissos, tem a sua vida, tem muita coisa pra fazer. E a gente tá aqui, então, assim, é um dos exemplos, mas vocês podem citar outros. E isso se deve ao jiu-jitsu, gente. A gente tá mostrando aqui um exemplo prático de irmandade, de acolhimento, de resiliência, de autossuperação, de colaboração, de tudo isso na prática. Então... Eu não sei, eu vou falar assim o que eu falei pra amiga minha ontem. Que eu quero fazer um esporte. Eu digo, pode jogar tênis, mas uma bola de tênis não vai te proteger. Faz jiu-jitsu, entendeu? Tem um esporte, pode emagrecer e vai aprender a se defender. Não, e eu bato muito nessa tecla porque a capacidade, quando a mulher ela descobre que ela tem a capacidade de fazer as movimentações do jiu-jitsu, de estar lá, de ser uma faixa marrom, de possível, já vai ser uma faixa preta. A mulher tem capacidade de ser faixa preta, entendeu? E rápido, entendeu? E aí, eu acho que é uma das partes mais lindas do jiu-jitsu é isso, mostrar que a gente tem a capacidade, a Bel falou sobre isso. Jiu-jitsu é pra todos os corpos, todas as idades, todas as alturas, todos os pesos, é mãe, é vó, é filha, é prima. E a gente consegue trazer essa capacidade pro tatame, entendeu? Renata, eu não gosto muito de fazer essa técnica. Cara, mas você vai achar uma técnica compatível com o seu corpo, com o seu biotipo, com sua idade. Mas eu não me sinto confortável em fazer desse jeito. Tá bom, a gente vai achar uma outra forma. Não tem errado no jiu-jitsu, sabe? Então, eu acho que a gente consegue trazer isso pras meninas, colocar elas numa situação de capaz. Elas fazem as técnicas e elas falam, eu consegui. Eu sou capaz de fazer isso. E isso vai graduando, vai trazendo, desenvolvendo, até você amarrar a faixa preta na cintura de uma mulher. Entendeu? Que é mostrar que ela é capaz de qualquer coisa nesse mundo. E você consegue ver que o resultado é exatamente, assim, ele vem do seu esforço. Ele depende de você. Exatamente. De ir todo dia. Exato. De vencer a si mesma, preguiças, desculpas. Dia após dia, você vai acreditando nessa capacidade. E o resultado vem, né, E o resultado vem e vai se espalhando, assim, parece que vai se espalhando pra todas as áreas da sua vida. É muito legal.
Exatamente, até porque ser uma faixa preta não somente dominar a técnica e ser forte, vai além de atitude e como você enfrenta a vida, tipo, ela que me fala, né, que uma faixa preta sensacional em todo sentido. E temos mulheres que a gente tem que admirar muito, a Carol também, que é uma faixa preta incrível, que me lembro muito bem quando ela se graduou, que ela falou assim, que você falou também, jiu-jitsu é você com você, o jiu-jitsu não mente. Quando você coloca o kimono, entra no tatame, é você, com seus medos, com seus traumas, com sua força, com o que você tem de pior e de melhor. E é uma luta com você mesmo. Você luta com o outro, mas você também luta com você. Então, essa é uma coisa maravilhosa que o jiu-jitsu também traz. E se espalha para todas as partes, profissões, avô, filho, da vida. Na Aliança a gente escuta muito isso, né? Que é uma filosofia, então todos os professores contam desde o início da história, como ela se desenvolveu. Então, para fazer as provas, a gente tem que ter esse conhecimento. E é importante ter esse contato, né, com a história e de uma forma assim muito lúdica. Então você vê, na verdade, olha, eram pessoas pacíficas, eram monges, mas eles tinham que se defender. Então, na verdade, não é para usar, né, numa situação, mas para saber. Então, isso que todo mundo falou aqui é maravilhoso. Tipo, não tenho palavras para agradecer a experiência de vocês. A gente, graças a Deus, já tá aqui. Então, tem um lado bom, né? Além da resiliência, além de tudo isso que a gente tá vendo na prática, poder comemorar essa faixa marrom maravilhosa. Saber que torcer pra Bel, que vai competir. Pra Rê, tá aí, abraçou isso como estilo, projeto de vida, profissão. E aí, a gente tá caminhando pro fim, mas eu agradeço imensamente de novo, assim, eu adoro vocês, amo. E o resultado vem, então vão ouvir igual a mim, né, que eu levei como elogio. Não, você é muito boa, só que você não treina. Eu treino, gente. Quando dá. Quando dá. Então, assim, não desistam. É isso aí, conforme, né, vocês conseguem encaixar na vida de cada um tem o seu próprio ritmo. Mas me mantenham lá firme e forte. Isso aqui é a prova desse laço que a gente criou. E queria que vocês deixassem um recado aí para essas mulheres maravilhosas que estão assistindo a gente, que estão vendo que o jiu-jitsu é muito mais do que uma modinha, do que uma trend do momento, ou que uma ferramenta para você fugir da violência doméstica. É uma filosofia, é um estilo de vida, é uma irmandade. E aí, como seria esse convite aí para quem está vendo a gente, de acordo com a experiência de vocês e tudo que a gente falou aqui? Faixa preta, vamos começar por hierarquia. Bom, deixa eu pensar. Eu acho que eu falaria para as meninas dar uma chance. Faz uma aula experimental. Vai numa academia próxima, vê onde tem uma aliança, onde tem uma academia legal, e dá uma chance. Faz uma aula experimental. Tenho certeza que a sementinha vai ser plantada e disseminada entre as suas mães, suas irmãs, suas famílias. Acho que uma das tentativas da gente trazer ainda mais mulher para esse mundo maravilhoso. Sim, meninas, fica o recado. Bel? O jiu-jitsu já fez tanto por mim que eu fico pela vida tentando converter todo mundo pro jiu-jitsu. Juro pra você, onde quer que eu vou, eu faço o que eu for, testemunha do jiu-jitsu. Eu sempre falo assim, comparo o jiu-jitsu com um chocolate. Sabe aquele chocolate que você mais gosta, mas você está de dieta, assim, que diz, nossa, não posso. Só se permite. Se permita viver um pedacinho. Se não gostou, não gostou. Mas se você gostar, é um caminho sem volta. Só se permite. Se permita... E é um chocolate que queima caloria. O quê? Nossa! E que queima. Exatamente. Se permita, além do esporte, quem pratica jiu-jitsu. Eu tenho muitos exemplos de pessoas maravilhosas. O Pedro, que você também conhece, que tem que vir. Pedro. Isso, querido. Ele foi que me indicou para dar aulas lá na Hipoc. E sempre quando falo, porque eu que me lembro que ele me falou, eu choro horrores. Eu não vou chorar mais, gente. Mas só se permite. Sim. Se permita e vai. Perfeito. Dê uma chance, como a Rê falou. A gente falou também que é um esporte muito democrático, né? Então, isso é uma coisa que a Márcia falou bem no início. Que tá todo mundo de kimono. Então, que você não sabe quem é quem. Lá tem na nossa academia especificamente, tem muita gente importante, muita gente famosa. E isso fica pro lado de fora do tatame. Dentro ficam os valores, o propósito, né? A prática em si. Então, isso também é um bom motivo. Ninguém vai te julgar lá, seja você quem for. Compartilhando dos mesmos valores, estando ali para aprender e para lutar, você vai ser bem recebido, acolhido.
na nossa academia, com certeza, e como a prática, né, é uma irmandade independente de rótulo, de se é ou não aliança. Então sejam bem-vindos lá. Márcia? Bom, eu vou deixar um recado para as mães que têm filhos. Treinem com seus filhos, entrem no tatame com eles. É muito divertido, é muito legal. Vai fazer bem para vocês, fortalece o vínculo. Entrem no tatame com seus filhos, vale a pena tentar. Eu entrei com meu marido e é muito bom, a gente resolve todas as diferenças no tatame, isso é ótimo. Eu ia falar O seu irmão treina muito também, então Calbi, um beijo pra você. Ele é a besta da filosofia, ele ama jiu-jitsu, mas ele tá em Porto Alegre. Fala, Bel. Eu ia falar exatamente isso. Se tem uma coisa gostosa de se ver quando a gente vai treinar, é você lutando com seu marido, a Márcia lutando com seu filho, a Rei com seu marido. É uma coisa que... Muito bom. Não, cada finalização no meu marido é E a glória. gente resolve os problemas. Qualquer coisa a gente resolve no Mas ele não admite, ele não admite. O Daniel não admite. Ele não, eu te finalizei primeiro. Tudo bem, mas eu finalizei uma vez, pelo menos. Meu filho também, sei lá. Ou seja, meninas, então, além disso, a gente mostra pros homens, sabe? Que a gente consegue, que a gente apanha mais bate. Isso ainda não tem preço. Não, é legal. Rê, então deixa o seu contato da Aliança pra quem quiser aulas só pra mulheres. Onde a pessoa te acha. Vou deixar meu Instagram, tá? É Rê, com 2 Es, Bueno. Eu sou professora... Pra qual que eu olho? Pra cá, né? Eu sou professora na Aliança... Pra cá, pra frente. Pra frente? Eu sou professora na Aliança Vila Olímpia e na Aliança Campo Belo. Então, meninas que querem fazer uma aula experimental, deixa a gente plantar a sementinha do jiu-jitsu pra vocês, explicar de uma forma bem legal por que é importante vocês estarem ali no tatame com a gente e agregar nosso time feminino que tá crescendo cada vez mais. Maravilhoso, vocês serão muito bem recebidas. Bel, fala da Reebok, onde as crianças encontram. Eu até criei um Instagram só para a parte do jiu-jitsu. Se chama I Am Jet. Depois vou escrever aqui. Só lera. Aí só letra. Jet, J-E-T-H. TH. É meu nome, Jet Sabel, mas abreviado. Eu me encontro na Reebok Sport Club Cidade Jardins, se querem levar suas crianças. Muito Qual horário? 18 horas, terça e quinta-feira. A gente está aí querendo abrir uma turma infantil também, quem sabe dar certo. Sim. E é isso, obrigada pelo convite, obrigada por tudo. Uma honra. A Márcia não quer deixar o Instagram dela fechado. É isso aí, não sigam, não stalkeiem, só vejam esse episódio. Sigam a Legal Family, compartilhem esse episódio com mulheres maravilhosas que precisam dessas informações, né? E só falta um empurrãozinho pra ir pra esse treino. Juntem-se a gente, toca o sininho, porque a gente tem muita coisa legal aqui. E vamos mudar isso, né? Acabar com esse agosto violeta, que ele não seja mais necessário ter um agosto lilás. É isso aí, muito obrigada, meninas. Obrigada.